Granularidade de dado. O porquê esse assunto é essencial para você que trabalha com análise de dados, gestão de tráfego ou é dono de uma agência de marketing digital. Meu nome é Fernando Galli e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o que é granularidade de dados, como que a gente aplica isso no dia a dia dos nossos negócios digitais e como a má interpretação desse ponto pode tendenciar os seus dados e levar você a tomar decisões equivocadas do seu negócio. Bom, granularidade de dado, eu diria que é o detalhamento com o qual você olha para alguns registros, né, para algumas bases de dados. E o porquê isso? A primeira coisa que a gente precisa entender é que quanto maior for a granularidade de dado, menor vai ser o detalhamento, beleza? Então, quanto maior for a granularidade, menor é o detalhamento. E quanto menor for a granularidade, maior é o nível de detalhamento. E como que a gente pode interpretar isso? Vamos levar para um exemplo um pouco mais simples. Lembra daquele site Google Earth, né, que você tem até hoje ativo, você entra e consegue visualizar a Terra de fora? Então imagine que quando você abrir o site, você vai ter ali a maior granularidade de dados, ou seja, o mundo como um todo. É um único planeta. Então você está vendo um indivíduo, vamos dizer que fosse uma linha de registro, ali de uma maneira única. Quando você dá um zoom, vamos dizer que você chega mais próximo do Brasil, imagine que você estaria abrindo, ao invés de ser um planeta, seria uma composição de países, né, ou continentes. Então você abriria essas linhas de registros, né? Então você não teria uma linha única de planeta, mas teriam algumas linhas de países. E se você der um zoom um pouquinho maior, você vai chegar numa granularidade de dado menor, que aí seriam os estados. Se você der um pouco mais de zoom, você vai conseguir ter ali as cidades, os bairros, entendeu? Então você vem de um todo, né? Você vem do topo e vem dando um zoom na ótica do seu objeto analisado para entender no detalhe. E qual é um exemplo muito claro no negócio digital? Imagine que você vai fazer um lançamento, beleza? Então você tem um certo período onde você vai ter algumas ferramentas, né? E vamos imaginar que você queira analisar o seu lançamento de uma ferramenta específica, do Facebook, ok? Então imagine que todo o seu tráfego pago que você está fazendo ali no Facebook, né, por meio do Facebook Ads, você vai analisar. Então se você fosse olhar essa ferramenta exclusivamente, a maior granularidade seria a ferramenta, o Facebook, né? Então a gente teria ali, por exemplo, uma linha, a gente poderia ter quantas impressões teve todas as campanhas do lançamento, né? Vamos dizer que durou 3 meses. Então teria uma única linha ali que falaria apenas do período de 3 meses. Então quantos foram as impressões, o alcance, as conversões, o investimento que você fez, né? Quanto teve de retorno, enfim, você vai ter várias informações, mas da ferramenta, uma linha. Se você der um zoom um pouquinho maior, você pode abrir a conta de anúncio. Se você der um zoom um pouquinho maior, você pode ter o nível de campanha. Se você der um zoom um pouquinho maior, você já pode ver o conjunto. Então você tem que imaginar que conforme você vai dando um zoom, vai abrindo o leque de dados, vai aumentando o nível de detalhe para que você possa fazer análises pontuais e combinações de dados para que você construa uma informação diferente da qual você obtém se você analisar de um jeito mais macro, tá? Com uma granularidade maior. Você entender disso, entender o que você pode buscar e quais as respostas você pode responder, dependendo do nível de granularidade em que a sua consulta de dados acontece, é extremamente importante para você ter um alto desempenho, porque automaticamente ao absorver uma pergunta e fazer um processamento, você precisa buscar a solução. E quando você sabe qual é o nível de granularidade, né? Qual é o ponto exato em que você tem que buscar dado para responder aquilo, você agiliza o seu processo. Você vai ter muito mais resultado com a assertividade aumentando, porque conforme você tem uma granularidade de dado maior, você busca detalhes, nuances que num primeiro momento pode não ser sensíveis, pode não estarem
destacadas, mas é porque a granularidade de dado maior, ela te leva a tendenciar os dados dependendo da forma com que você analisa. Então é extremamente importante você entender qual é o nível em que a informação que você precisa construir vai encontrar os dados, qual é a granularidade que você precisa consultar, e a partir daí você vai começar a tratar esse dado. Toma muito cuidado, porque a partir desse momento você tem que ter atenção extrema com a validação dos dados, beleza? Antes de você construir uma informação para te levar à tomada de decisão, você precisa validar essa origem de dados. Então, sempre que você fizer uma extração, consulte, por exemplo, a plataforma do Facebook. Veja os números macros, se eles são coerentes. Tenta analisar na mesma granularidade o que você extraiu com o que está dentro da plataforma, para a partir daí você ter uma base sólida para construir dashboards inteligentes, tomar decisões rápidas e assertivas e levar o seu negócio a outro nível. Beleza? Espero que você tenha entendido o que é um pouquinho mais aí sobre granularidade de dado, que isso possa te gerar insights para você aumentar aí os seus resultados. E se você concorda, tem algum comentário, deixa aqui para a gente poder discutir e bater um papo mais sobre isso, que é um assunto muito massa. Beleza? Tamo junto, valeu, um grande abraço.